Você está no podcast Conversa de Pai. Aqui nós trazemos assuntos para ajudar você, pais, mães, educadores, cuidadores, em novos caminhos, novas possibilidades para uma educação mais conectada com seus filhos, com as crianças. Hoje estou com ela, que é neuropedagoga, educadora parental, influencer, sócia da Escola da Educação Positiva e na minha lista de pessoas que eu ia conhecer esse ano, Maia Eigman. Muita moral. Prazer estar aqui. Esse de influencer é novidade, hein, gente? Tá um novo trabalho meu aí, então. Maia, você inspira milhares de pessoas, né? E me inspirou. E você, né, e as suas sócias também da Escola da Educação Positiva, mostrando tudo aquilo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, pelas crianças no mundo inteiro, me trouxe muita esperança. Mas me conta um pouquinho, como que foi essa sua entrada, como que foi essa sua conexão com a educação positiva? Tá. Como que foi esse processo? Então, eu comecei Então, meus filhos nasceram, eu não tinha conhecimento algum sobre esse universo da educação positiva e respeitosa, nunca tinha ouvido falar. E eu sou formada em pedagogia, então é meio curioso, né, que alguém formado nessa área nunca tenha ouvido falar e, de fato, não aparece nas faculdades. Eu sei que hoje em dia está um pouco mudado, né, mas na época eu não tinha esse conhecimento. E, inclusive, o fato de eu ser pedagoga eu usei a desculpa de, eu já sei lidar com criança, eu tinha escola na época, não preciso estudar, não preciso preocupar. E por causa disso, né, e por causa da minha própria história, enfim, meus filhos tiveram um começo de vida muito desrespeitoso comigo. Eu era uma mãe muito violenta verbalmente, fisicamente, muito arisca, nervosa, bruta, rude, sabe? E é engraçado porque eu sempre dizia pra mim mesma, assim, eu não vou replicar aquilo que aconteceu na minha infância, mas eu tava fazendo exatamente a mesma coisa. Até pra gente lembrar que não é só uma questão de força de vontade, pra gente conseguir mudar a forma como a gente trata os nossos filhos. E aí, depois de vários acontecimentos, onde eu estava desesperada já, e eu sempre falo assim, precisava de alguma coisa que salvasse os meus filhos de mim mesma. Apareceu um conteúdo para mim no Instagram. Acho que o algoritmo me escutou, e aí apareceu um conteúdo que fez muito sentido. E eu acho que eu estava tão desesperada também para mudar a relação com as minhas crianças, que eu fui com toda a minha força, com a minha intenção, com a minha energia, para estudar sobre isso. Então, assim, o que tivesse de podcast gratuito, evento gratuito, o que tivesse, assim, gratuito, eu estava consumindo, até daí começar a investir também em conteúdos pagos para me aprofundar. Por isso que, inclusive, hoje eu faço questão de gravar podcast, porque foi um dos recursos que me ajudou lá no começo. Então, eu faço questão de participar de podcast de alcance grande, alcance pequeno, não importa, assim, eu quero que as pessoas tenham recursos gratuitos para poderem se aprofundar, porque querendo ou não, podcast é um lugar que a gente aprofunda bastante, a gente conversa, aprofunda, né? É verdade. Então, eu consumi esses conteúdos e aí eu comecei a ver pequenas mudanças, pequenas alterações na nossa relação, até que um ano depois de eu conhecer esse universo, eu entrei no movimento de transbordar, que é o que você está fazendo aqui também, né? Foi tão importante, tão revolucionário, que não sei se você pensa igual a mim, mas eu pensava assim, não dá para guardar isso só para mim, minha gente, pelo amor de Deus, eu preciso divulgar, preciso espalhar. Vai que tem mais pessoas que sofrem assim como eu sofri, vai que tem mais pessoas que passam por desafios assim como eu passo, né? E aí, em maio de 2019, dia 10 de maio de 2019, eu publiquei meu primeiro vídeo no YouTube. Porque na época eu estava sem usar rede social e eu não queria voltar para a rede social. Eu falei, vou fazer um vídeo. Inclusive, eu morria de vergonha de aparecer. Então, para não precisar aparecer, eu fazia mapas mentais. Eu gravava de cima com meu celular, tudo super caseiro, tá? Muito caseiro. Mas eu tinha ali um jeito de gravar de cima, desenhava mapa mental. E aí eu fazia o voice over, a narração, dentro do meu guarda-roupa. Eu me fechava, usava o microfone de estúdio, entendeu? Nossa, que criatividade, meu, adorei. Porque daí ficava um pouquinho mais refinado, assim, né, o efeito da gravação. E aí eu comecei a postar esses vídeos semanalmente, inclusive, nem adianta procurar na internet, gente, porque hackearam o meu canal, não tem mais os vídeos, enfim. Mas, voltando para maio de 2019, eu publiquei e comecei a colocar semanalmente esses vídeos de mapas mentais. E aí um conhecido meu, na época, falou para mim assim, você precisa estar no Instagram também, porque é a maior vitrine que existe hoje na internet. E eu relutante, mas que preguiça, rede social de novo, tô tão bem sem. E aí eu fiquei ali pensando, e aí eu criei meu perfil em junho, um mês depois, assim, nem fiquei tanto tempo pensando assim, né, um mês.
um mês fiquei ali matutando. E aí eu abri na época o perfil que chamava Mãe Labarismo. Você me conhece dessa época? Conheço dessa época. Ah, jura? Há Legal. muito tempo eu te Faz conheço. tempo. Faz tempo. Ah, que massa. E na época se chamava assim. E aí eu comecei a colocar conteúdo de uma forma muito... Eu não sei se eu posso usar a palavra intuitiva, mas assim, sem conhecimento. Eu ia Sim. colocando o que eu achava É o que tinha você colocar. vivenciava ali. De um lugar muito orgânico mesmo, eu colocando. Aí eu fui aprender um pouquinho mais sobre marketing digital. Enfim, fui aprimorando minhas habilidades. Em dado momento, eu decidi trocar o nome de Mãe Labarismo para o meu nome. Porque eu senti que eu via dois problemas com aquele nome. Primeiro é a ideia da mãe precisar equilibrar tudo, né? Eu sinto que eu estava reforçando essa ideia do preciso dar conta de tudo, malabares, equilíbrio. E o segundo, que eu não queria falar mais apenas com mães. Na verdade, eu nunca quis falar só com mães, mas de alguma forma eu tinha escolhido esse nome porque fazia sentido para mim, mas eu queria falar com adultos. Adultos cuidadores. Inclusive pessoas que não têm filhos ainda. Não era só para quem tem filho já. E aí eu troquei o nome, eu tinha 400 mil seguidores na época, eu fiquei morrendo de medo, cara, tipo, e agora que eu vou trocar o nome? E todo mundo já conhece por esse nome aqui, mas aí eu troquei, e aí é isso, assim, vem sendo esse trabalho, e na pandemia cresceu muito, porque estava todo mundo em casa meio preso mesmo, né? Você lembra daquela época que tinha um monte de live? Sim, era live, era 20 lives por hora. Nossa senhora, era desse jeito mesmo. Estavam todos em live. E aí foi uma época que eu cresci muito em termos de alcance. Na época, você trabalha com marketing digital? Você já lead, essas coisas assim? Sim. Então, eu estava começando numa época que o preço do lead era preço de banana, estava muito barato, né? Então, assim, com certeza foi um momento que eu aproveitei uma onda, sem contar todos os privilégios que eu tenho já também, enquanto pessoa branca que sou e por aí em diante. E aí foi indo, eu tomei algumas decisões que eu sinto que foram bem estratégicas, que me ajudaram a alavancar. E aqui estamos, 5 anos depois. Nossa, 5 anos já. 5 anos, cara, 5 anos. E o que você acha que a educação positiva, ela traz para dentro dos lares, porque você entra na casa das pessoas, né? Através das redes sociais. Não só dos mapas mentais. Eu nem sabia que você fazia mapa mental, porque eu sou o cara do mapa mental, viu? Assim, eu sou viciado, inclusive vim no avião. Mais ou menos. Mas você entra nos lares das pessoas. Como que você acha que a educação positiva ela pode ajudar versus uma educação tradicional que está tão enraizada na nossa cultura, seja pelo patriarcado e por tantas outras questões? Não, então, para mim é assim, é igual a gente ficar discutindo... e será que faz bem dar água para uma planta? Assim, para mim, a gente está falando de uma coisa extremamente básica. Educação positiva não tem nada de extraordinário nesse sentido. Inclusive, eu acho curioso que as pessoas dizem assim, nossa, porque educação raiz é educação aqui que eu conheço, que é de bater, quem manda é o pai. É mentira. A educação raiz mesmo é a educação positiva, por quê? Quando a gente olha para a evolução da nossa espécie, e a gente entra nos estudos antropológicos e até arqueológicos, o que a gente vê é que nós evoluímos graças ao apego seguro na infância. Então, nós funcionamos de uma forma acolhedora, respeitosa, centrada na criança, 99% da nossa existência enquanto espécie. Agora que a gente deturpou e estamos achando que esse jeito de educar rude é o jeito raiz. Estão se apropriando do nome raiz, gente. Raiz é educação positiva, que é a origem, realmente está nisso daí. Então, quando você fala do benefício que isso traz, para mim é muito isso. Assim, a gente está discutindo uma coisa que, caramba, era para ser básico para todo mundo, né? Agora, claro que nós estamos inseridos numa sociedade, numa estrutura social que nos impede de conseguirmos dar esse básico. A gente não consegue dar esse básico. A gente conseguiria se nós tivéssemos muito mais acesso à natureza, se nós vivêssemos em aldeia, se não existisse repressão de gênero, se não existisse desigualdade social. Tem vários fatores que nos impedem. Mas o que nós temos que entender não podemos culpar a educação positiva por não estarmos conseguindo alcançar isso. O problema é a estrutura social. É totalmente estrutural, né? Ninguém vai discutir, obrigar, e que me gera culpa você falar que eu tenho que dar água numa planta. Não, peraí. Não estou entendendo. É básico. Não é uma questão de... Não é nem uma questão de privilégio. É privilégio no sentido de que estamos, de fato, com tantos empecilhos que aí, dependendo do privilégio, pode facilitar. Mas dar educação positiva para os filhos não é questão de privilégio, é questão de básico. É fundamental conseguir promover isso para as crianças. Eu concordo com você, porque na minha casa, por exemplo, quando eu comecei a trazer
uma educação mais respeitosa, independente de qual fosse ali a linha, né? Uhum. Então eu tava tentando entender ainda. Eu queria ser o melhor pai, ponto. Pronto. Era isso. Pronto. E aí eu fui entendendo, fui ouvindo. Falei, nossa, não é que ouvir realmente resolve? Ah, mas a sua filha tem só 3 anos, 2 anos, ela vai ficar cheia de quereres, vai ficar toda cheia de... né? Inclusive tem um vídeo muito bom seu que você gravou recente, do tênis. Que são as formas diferentes de você educar o filho e você ia colocar... da encenação. Tá. E assim, gente, eu não vou dar spoiler, tá? Você vai lá no Instagram da Maia e olha, que inclusive é um post incrível, porque ali mostra exatamente a diferença de como você fala, como você entrega aquela mensagem, né? E aí comecei a ouvir mais a minha filha, no momento era só a Ana, que a Ana tinha ali seus 2 aninhos. Eu falei, nossa, que legal, realmente quando eu ouço ela... Eu percebo. Mas, ao mesmo tempo, começou a vir várias dificuldades para mim. Principalmente ligadas, que eu não sabia naquele momento, ligadas ao meu passado. Falei, cara, por que isso aqui para mim é tão difícil aceitar? Por que eu não consigo ser ouvido? Ou melhor, por que quando eu quero que ela me ouça e ela não me ouve, por que dói isso tanto? Pega no nervo exposto da gente. Mas dói assim de um jeito. E aí, eu costumo até me arrepiar aqui, porque eu lembrei de uma história. O ano passado, no congresso de vocês, eu falei isso no podcast com a doutora Ju e com a Lívia também. No congresso que vocês fizeram da Educação Positiva, a Clarissa fez uma mentalização de 5 minutos. Aqueles 5 minutos resolveu problemas que da minha vida de 35 anos. Aí eu falei, meu Deus, eu tô entendendo. Eu entendi porque quando eu falo pra minha filha, ela não me ouve, porque eu sempre quis ser ouvido e eu não era ouvido. E tantas outras questões que eu fui entendendo. Inclusive, ajudei minha esposa, ajudei outras pessoas, ajudei amigos. Eu falei, calma aí, eu acho que tem um caminho aqui. Mas pra mim foi doloroso. É um caminho de autoconhecimento. O que você acha, melhor, quais são os principais obstáculos para nós pais que queremos trazer a educação positiva para dentro de casa, mas a gente não consegue? Mas assim, para mim foi o meu autoconhecimento. Mas quais outros você vê como obstáculos? Tá, então, além de todas as questões sociais, né, que claramente influenciam a gente, né? Se você é uma pessoa que trabalha das 8 às 18 e você tem um salário baixo que não te dá dignidade, é lógico que o teu sistema nervoso vai estar mais regulado, é lógico que você vai estar mais gatilhado, é lógico que você vai estar muito menos disponível. Então, assim, não vou nem entrar nas questões que são políticas e sociais, embora elas sejam absolutamente relevantes, porque eu vou tentar trazer aqui uma perspectiva do, beleza, com tudo contra mim, o que eu faço? Porque é basicamente isso que a gente vive, né? Eu sempre trago o caminho de conhecimento, autoconhecimento e tribo. Então, o conhecimento vai nos aliviar. Eu gosto de contar uma analogia, vou tentar ser bem breve para não me prolongar muito aqui com essa analogia, mas é como se você estivesse entrando na padaria, aí você tá na fila esperando para ser atendida, aí você chega lá, e aí, bom dia, eu queria tantos pães franceses. Aí o atendente nem dá moral para você, vira as costas, pega o pão, te entrega. Próximo! Você fala assim, nossa, o que aconteceu se eu cheguei aqui, dei bom dia e fui tratado desse jeito? Bom, tudo bem, deve ter acontecido alguma coisa, beleza. Aí você vai pro caixa e você, despretensiosamente, você comenta com o caixa, nossa, fui lá, conversei e tal, o atendente foi tão assim, rude, né? E aí o caixa fala pra você assim, não, cara, ele acabou de passar por uma situação dificílima. Acabou de passar por um assalto na casa dele, perdeu tudo. Eu até falei pra ele tirar uma folga, mas ele tá aqui trabalhando. Você me desculpa, é porque ele não tá bem. Só de você ter essa informação, você muda completamente a forma que você olha pra essa pessoa. Se antes você tava olhando pro lado pessoal, tipo, será que eu? Ai, eu olho pra minha dor? Com essa informação, eu começo a pensar. Você fica até com vergonha. Nossa, eu tava pensando que era comigo, não sei o quê. E você começa a perceber que é sobre outra coisa. Então, o conhecimento daí ser feito assim. E muda completamente a forma como você se relaciona com as crianças. Autoconhecimento entra nisso que você trouxe aqui. Porque o que acontece? As nossas experiências na nossa infância, nossos traumas, nossas dores, se tornam como um óculos, um filtro que nós usamos. Então, por exemplo, se eu sou essa pessoa que nunca sou ouvida, eu aprendo que fica registrada essa dor em mim, né? Nossa, eu preciso me esforçar para ser ouvida. E você vai aprender a se esforçar de várias formas. Ou com comportamento desafiador, ou sendo excelente em tudo que você faz, ou sendo subserviente. Enfim, você vai desenvolver alguma forma de conseguir pelo menos uma migalha dessa atenção. E aí você tá ali com esse ser humaninho que você mais ama na tua vida. E aí você tá falando com ele ou com ela e continua lá montando os blocos. E você fica assim, mas por que você não me dá atenção? E eu volto a olhar para o presente com a lente do passado. Essa criança nada tem a ver com a minha história.
ela não plantou esse gatilho em mim. Esse gatilho vem da minha história, né? E aí, assim, é claro que é super difícil, mas eu preciso separar aquilo que é meu para não misturar na relação com meu filho. Eu sempre falo assim, eu cuido das minhas feridas para não sangrar nos meus filhos, né? E claro que a gente não vai conseguir evitar tudo, mas se pelo menos eu começo um trabalho de autoconhecimento, eu vou reduzindo os danos, que é o que eu venho sempre falando. E a questão da tribo, que é, eu preciso encontrar pessoas que estão nessa busca como eu. Eu preciso encontrar espaços de vulnerabilidade, eu preciso encontrar pessoas que possam ser correguladoras. Não dá pra gente funcionar de forma individual, até porque, enquanto espécie, somos seres sociais, o nosso cérebro é um órgão social. Né? Nós funcionamos melhor em bando, em grupo, quando nos sentimos em segurança. Então, eu sei que essa é uma parte difícil, eu já tô até ouvindo as vozes das pessoas, mas é porque na minha cidade não tem ninguém, não sei o que. Vou dizer para vocês que nós fomos tão machucados na nossa infância que nós temos sim uma tendência de retrair e de nem tentar novas relações. Mas a educação positiva me traz essa segurança de falar assim, ok, a vontade que dá talvez é de ficar mais na minha, mas não é natural, é contraprodutivo. E quanto mais eu me cuido, quanto mais eu encontro essas pessoas e construo essa tribo, mais alimentada estou e mais transbordo nos meus filhos. É um efeitinho dominó mesmo, assim, sabe? Então, eu entendo que é essa tríade da evolução que eu gosto de chamar, esses 3 elementos, do conhecimento, autoconhecimento e tribo. O tribo, por exemplo, é algo que eu estava fazendo uma aula da Priscila Xavier e ela fala sobre a questão do ser humano e ser uma necessidade básica nossa de estarmos em contato com outras pessoas. E ela fez um comentário bem interessante. Pessoas que querem muito ficar sozinhas, com certeza tem alguma coisa estranha. Não é algo natural. É antinatural, exatamente. E as pessoas às vezes falam, mas eu gosto, eu prefiro ficar sozinha. Aí eu falo, é porque você foi tão machucado, tão machucada, que era mais vantajoso ficar sozinho. Não tô falando que a gente não possa ter prazer em momentos de solitude, não é isso. Mas se você tá triste, frustrado, com raiva, machucada, e você sempre cai num isolamento, você entra num casulinho, aí já é um mecanismo de sobrevivência. Aí tem que diferenciar as coisas mesmo, entendeu? Então é isso, assim, foi tanta dor que você precisou sobreviver no isolamento. Não, e eu adorei a sua analogia da padaria. Porque eu tenho muitas pessoas que reportam pra mim alguns negócios, alguns projetos que eu estou envolvido. Fulano de tal falou desse jeito. E eu aprendi por causa da escola da educação positiva, tá? Aí eu sempre falo, por que será que ele falou isso pra você? Será que não tá acontecendo alguma coisa? Eu sempre tento entender a história por trás da história. Sim, o que tá por trás. Nossa, e aí que você falou da padaria aqui, eu vi a cena da padaria. Porque às vezes, de fato, a gente acaba julgando aquele momento e achando que é pra nós, que é uma questão pessoal. E às vezes a pessoa realmente tá passando por um problema complexo. A gente não parou pra entender, né, que é a verdadeira empatia, né, que é a compaixão. Não é sentir dó depois, é sentir a compaixão por aquela outra pessoa que está ali. A criança, eu acho que um ponto importante é dizer que as crianças, nossos filhos, nunca vão querer se aproveitar. Perfeito. Essa é uma crença corrompida que tem na sociedade. Vai querer te dominar, vai querer montar em cima de você. Vem de uma ideia deturpada da infância de que a criança já nasce selvagem, já nasce mal intencionada, maléfica, malévola, vai se aproveitar de você. E eu falo assim, nossa, quão frageizinhos somos nós de achar que o nosso filhote... Nosso filhote tá querendo nos dominar? Que vai demorar 25 anos para o cérebro estar formado. O cérebro demora 25 anos e você tá ali querendo disputar com um filhote de humano, né? Então, assim, às vezes tem que dar uma chamada, assim, pro adulto, perceber, assim, que a sua expectativa é desalinhada. Aí falam, você trata o seu filho assim, daqui um ano, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele vai dar um tapa na sua cara. Sim, calma aí, por que será? É o contrário. Porque eu estou educando com amor, com respeito. Ele sabe que um tapa na cara, por exemplo, que é o que falam, não é algo que seja aceitável, tolerável dentro da nossa convivência. Exato. Eu tenho uma máxima, inclusive eu adoro essa frase aqui, que paternar transforma. O mundo transforma demais, não só paternar, mas o meu transformou. Transformou meu mundo em todas as esferas possíveis e imagináveis, com relacionamento com outras pessoas, empatia, tudo. Inclusive agradecer a Âmaga, que agora veste o podcaster. Que chique! Você viu? Que é uma das nossas apoiadoras aqui do podcast. Mas assim, pra mim, a transformação que aconteceu pra mim quando eu me transformei pai, ela foi assim, fantástica. Eu falei pra você, né, que eu fui querendo ser um pai melhor. Aí eu fiz um roteiro, conheci vocês. E aí eu conheci algumas coisas interessantes, como este aqui. Esse aqui, Como este aqui.
esse livro aqui, que inclusive, obrigado, ganhei de presente, gente. Esse livro aqui, eu vou depois pedir pra você autografar pra uma pessoa, tá? Sim, lógico. Porque eu já li mais de uma vez, inclusive. Eu adoro esse livro, inclusive eu deixei até como um insight aqui no nosso tema, do nosso podcast, porque você falou sobre as nossas feridas, se nós não curamos as nossas feridas, como que você falou? Se a gente não cura nossas feridas, a gente sangra nos nossos filhos, né? Como é que foi esse livro pra você? Eu sei que você teve um impacto muito grande, porque ele é um livro, gente, é um livro pequeno, mas ele tem um conteúdo tão poderoso, né? Eu escolhi ele muito rápido. Eu li ele, sei lá... Eu escrevo eles rápido para serem lidos de forma rápida. Rápida, né? É Quantas páginas ele tem? Umas 100 e alguma coisa? 180, gente, 200? Agora, se eu colocou numa saia justa, eu não sei te dizer, mas é por aí, menos de 200 páginas, menos de 200. Eu acho que eu devo ter lido, acho que uns 2, 3 dias, tá? Eu engoli o livro. Mas o que eu isso, né? de feedback é isso. Eu sentei, 3 horas eu li, não sei o quê. Nossa. Maravilha. E é uma leitura gostosa porque você traz a vivência, Uhum. o que aconteceu com você, as suas histórias. Como é que foi pra você escrever? O que você já ouviu do livro que impactou as pessoas? Esse livro sempre pega em nervos expostos. Espera aí, desculpa. Imagina. Pais Feridos, filhos Sobreviventes. Esse é o livro, porque quem estiver no Spotify não vai estar assistindo. Verdade. Desculpa, pessoal do Spotify. Então, o Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, ele pega nos nervos expostos. Então, assim, para o pessoal entender o contexto, o meu primeiro livro é um livro que eu chamo, assim, de primeira oportunidade, assim. Sabe quando alguém bate na porta e a pessoa quer trancar a porta na tua cara, eu coloco o pezinho e falo assim, não, me dá uma chance. Uhum. Esse meu livro é aquela minha uma chance. De alguma forma, pelo menos, provocar uma reflexão e um questionamento sobre o status quo, de como nós tratamos os filhos. O Pais Feridos, Filhos Sobreviventes já é assim, a pessoa já abriu a porta para mim. Aí eu falo assim, então vem cá, vamos sentar e conversar? Vamos falar um pouco mais profundo aqui? Vamos aprofundar um pouquinho sobre por que é tão difícil se relacionar com os nossos filhos. Por isso que eu coloquei também algumas atividades para as pessoas fazerem, perguntas de autorreflexão. Por quê? O que acontece com o nosso cérebrozinho que nos protege e que nos quer tão bem? Quando a gente fala sobre alguns assuntos dolorosos, às vezes a gente dissocia. E aí eu queria, amorosamente, falar para a pessoa assim, vem cá, faz o exercício aqui para não cair na dissociação. Para você começar a olhar para isso, sabe? Então, ele é isso, assim, ele é um convite para você começar a olhar para as suas feridas, para quebrar justamente o ciclo do pai ferido, filho sobrevivente, que é o que vem acontecendo nas gerações, né? O pai machucado, machuca o filho vira sobrevivente, se torna um pai ferido. Uhum. Para a gente educar e ter filhos que não sejam sobreviventes, né? Que eles tenham vida em abundância mesmo. A gente vai tentar fazer isso acontecer. Então, é esse convite, assim, eu tenho um carinho especial por ele, mas eu também acho que precisa de uma dose de coragem. Preciso. Para ler esse livro. Bom, eu tinha lido antes o da Laura Gutman, então... Foi suave, então. Não, foi leve. Mas eu também acho que A Raiva Não Educa, eu não li ainda, mas eu vou deixar anotado aqui, na verdade, aqui. Para você que é aluno da escola, não vai ter novidade. Vai ter novidade? Não, você vai ler tipo, já sei. Porque realmente ele é um livro, assim, para aquele primeiro contato. Claro que você pode ler, não tô falando que você não mas deva, eu vou ler. Mas de verdade, assim, eu confio que para você vai ser, assim, só uma confirmação do que você já sabe. E por que você acha que A Raiva Não Educa? Vou te contar por quê. Em termos da história da gestão emocional, nós não temos um histórico muito saudável com a raiva. Então, o que acontece é que nós não nos garantimos na hora da nossa raiva. Porque nosso referencial de raiva geralmente é polarizado. Ou a gente cresceu com pais que explodiam o tempo todo, descontavam na gente. Ou eram pais que ficavam segurando, mas caíam num lugar passivo-agressivo. De toda forma, a raiva não era expressa de um lugar saudável. Eu duvido que você, que quem está assistindo, ouvindo, qualquer pessoa possa dizer assim, não, meu pai, quando ficava com raiva, ele avisava assim, eu estou alterado e agora vou sair de cena para me regular. Parece até conto de fada, Parece. né? Então a questão é, a raiva por si só não é má. A raiva por si só, ela não provoca dano. O problema é a má gestão da raiva. E aí, nós acabamos descontando a raiva nos nossos filhos. É por isso que eu falo que a raiva não educa, que é a calma que educa. Porque muitas vezes o que vai me impedir de ferir os meus filhos, verbal ou fisicamente, é esse pequeno freio de mão que talvez eu plantei na sua cabeça, que é, na hora da raiva,
sai de perto, porque vai dar ruim. Sai de perto, se acalma e depois você resolve, porque senão teus filhos vão acabar machucados, você vai acabar ferindo. Você não quer ferir teus filhos. Ninguém quer ferir os próprios filhos. Então, é um freiozinho de mão mesmo, sabe? Assim, puxa esse freiozinho e lembra, na hora da raiva, dá um passo pra trás. E aí você tenta de novo depois. Não, e faz total sentido mesmo, porque lá em casa, quando o bicho pega, sabe, final do dia, tá todo mundo cansado. Ah, as crianças estão cansadas. Não, gente, não são só as crianças, todos estão cansados. Todo mundo cansado. Aí, de repente, começa, né? Hora do banho, as crianças querem brincar mesmo cansadas. Aquele momento que a gente respira, e eu falo muito pra minha esposa, né? Eu falo, a gente tem que sair de cena. É a hora que... E a gente tem um equilíbrio muito bom, onde quando um percebe que o outro tá passando por um momento ali de tensão, ó, eu vou dar uma volta, vou dobrar roupa. A minha esposa, ela usa a técnica de dobrar roupa. É ela bom porque aprendeu. Organiza fora e dentro. Organiza, organiza fora também, boa. Então, assim, isso dá aquela pausa. Mas, assim, nesses momentos de tensão, muitas pessoas acabam sucumbindo à punição, chantagem, autoritarismo. E isso tudo a gente sabe que tem uma complexidade com relação ao futuro. Inclusive, muitas pessoas me falam, pessoas que sabem desse meu histórico aí de estudo e tudo. Ah, mas como que eu faço para ele fazer determinada coisa sem punir? Aí eu falo, meu Deus, mas por que que... Vamos entender essa coisa aqui. Sim. O que você acha disso? Então, tem um porquê de pensarmos assim, da sociedade achar que precisa ter uma consequência. Ai, a criança tem que sentir que ela fez errado, né? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que viajar lá para o século XVIII, XIX, para entender a herança da pedagogia nebulosa. Você já estudou sobre isso, então eu vou resumir aqui para quem está ouvindo. Então, é um conceito pedagógico no qual a criança é vista como esse ser selvagem, como esse ser que vem ao mundo já com tendências maliciosas e que precisa necessariamente ser endireitada, com qualquer que seja o recurso, de preferência recursos dolorosos, para que se torne um cidadão do bem, tá? Mas o grande problema é justamente essa visão deturpada a respeito da criança, como se ela fosse esse ser humano que vem ao mundo com tendências malignas e que precisa ser consertado. Esse é o grande ponto de conflito aqui. E aí a gente vai para frente mais um pouquinho, a gente entra na área da psicologia, sai um pouquinho da área da história, entra um pouquinho na área da psicologia, quando a gente olha para o behaviorismo, de como o behaviorismo começou com animais e, de repente, começaram a aplicar com crianças de um lugar assim, faz tal coisa para ter tal resultado, como se fosse um cálculo matemático, né? E eu vou te falar uma coisa, eu não tô falando que não funcione. É claro que o grito funciona, é claro que o tapa funciona, é claro que a criança vai parar de tanto medo que ela tá sentindo. Funciona para quem? Funciona só para o adulto, porque a criança paga um preço por isso. Então, aí, esse início de behaviorismo, eu não estou falando que ainda seja assim, inclusive eu nem estudo o suficiente do behaviorismo moderno para me pronunciar a respeito, mas eu sei que desse começo os criadores e desenvolvedores falavam, inclusive, que tem que deixar chorando no berço. Então, eles reforçaram muito essas ideias que hoje são incutidas nas cabeças das pessoas e as pessoas acham que é uma verdade absoluta. Ah, não, mas a criança tem que sofrer. Não, não tem que. Vai totalmente contra a nossa bioquímica, a nossa neurologia. Nós aprendemos melhor quando estamos num estado de relaxamento. Se eu estou com medo, eu não estou aprendendo positivamente. Estou com meu cortisol ativado lá em cima, nem consigo acessar as partes mais maduras e mais evoluídas do meu cérebro. Então, fica um aprendizado muito primitivo e que me custa muito. Me custa muito. Então, é uma construção histórica, social, que foi só piorando o cenário, e por isso que as pessoas acham que é assim que tem que ser. Só para deixar claro que não é do nada que isso aconteceu. Tem toda uma construção para isso ter acontecido. Eu já ouvi, né? Antigamente as crianças eram mais respeitadoras. Eram mais oprimidas. Eram mais oprimidas. A palavra é diferente, né? E aí você vai ouvindo esses rótulos que colocavam nas crianças, ou que colocam ainda hoje, né? Que é muito presente, né? Porque quando a gente leva para esse lado da educação positiva e disso que a gente está buscando, uma educação mais respeitosa, muitos falam da permissividade. Ah, o Rodrigo, já ouvi, tá? O Rodrigo é muito permissivo. Ah, não, eu escuto todo dia no meu perfil. Você, todo dia. Você deve ouvir, deve ser já... mais um. Então, assim... O que você acha? O que é permissividade e o que é realmente o que nós estamos falando aqui, que é uma educação mais respeitosa? Então, vamos entender de onde que as pessoas estão tirando essa conversa de que somos permissivos.
que as pessoas conhecem de estrutura relacional de pais e filhos? Uma relação hierárquica, ok? Então, nós conhecemos uma relação na qual o adulto domina a criança, e não só nessa relação. Isso está em várias esferas da sociedade. O homem que domina a mulher, o hétero que domina as pessoas homoafetivas, e por aí em diante. Então, nós temos várias estruturas de opressão instaladas na sociedade, e mais uma delas é justamente essa relação de pais e filhos. Bom, aí chegou a galerinha da educação positiva, que somos nós, e começamos a falar, gente, não é assim que tem que funcionar. Não é o adulto que tem que dominar. O que as pessoas começaram a deduzir? Bom, só existe esse modelo relacional aqui. Nós só conhecemos isso. Se não é o adulto que manda, então é a criança que manda. Ah, tá. E aí as pessoas começaram a deduzir, vozes da própria cabeça, tá? Deduzir que, se não é o adulto que manda, só pode ser a criança, mas é porque as pessoas só conhecem esse modelo, elas não conhecem este, só este. A educação positiva é sobre uma relação de igual valor. Claro que o adulto tem responsabilidades sobre a criança. Eu sou, sim, responsável pelo bem-estar dela, pela saúde dela. E terei que tomar decisões por ela, enquanto ela não tem maturidade ainda para tal. Mas assim que ela tiver, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que deixar essa pessoinha decidir por si só. Claro, né? Com maturidade, quando eu digo, vai ter coisa que você vai decidir quando for adulto. Mas de entender que eu não tenho direito, não é uma extensão minha, não é de minha propriedade, não me deve absolutamente nada. E é muito difícil quem está no poder abrir mão desse poder. Porque é confortável para a gente ficar do jeito que está. Né? Então, por isso que as pessoas confundem educação positiva com permissividade. Agora, o que é cada coisa? Eu acho que, inclusive, o vídeo do sapato que você citou é exatamente uma exemplificação. Então, eu vou até usar rapidinho aqui. Pode usar, por favor. Eu vou dar o spoiler. Sei que você falou que era para não dar. Tá bom, vai, vamos dar, vai. Sim, vou desobedecer. Que, assim, nesse vídeo eu mostro formas de conduzir autoritárias, permissivas, negligente e limite com respeito. Então, na forma autoritária, a criança não quer botar o sapato, você soca o sapato e dane-se a criança, atropelando a criança, e ela que se adapte a mim, não me interessa o que ela tá achando. O permissivo é que ele vai e vem. Ai, filho, coloca, por favor. Não vou colocar. Ah, filho, por favorzinho. Eu fico apelando pela compaixão da criança. Inversão de papéis. Inversão de papel. E eu fico lá. Aí, só que acontece o quê? Eu perco a paciência e caio no autoritarismo e soco o sapato no pé da criança e vou embora. O negligente abre mão do sapato, deixa a criança descalça andar na rua, que vai ter caco de vidro, tô nem aí. Com educação, com limites, com respeito, que é o mais difícil. Mais difícil. A gente sabe tanto que custa emocionalmente dar conta. Que não foi assim que a gente aprendeu, né? Não tem referencial. É um treino mesmo, né? A gente tá aprendendo do zero. Quando eu coloco limites com respeito, eu sustento o limite, sim, porque eu entendo que é importante a criança calçar o sapato para proteger o pé dela. Apesar de que, se for no lugar da natureza, é outro assunto. Mas em lugares urbanos, tem muito lixo, tem caco de vidro, né? É importante ter um sapatinho no pé. Então, eu sustento esse limite pelo bem-estar, mas eu respeito a manifestação da criança. Eu não acho que ela tem que gostar. Eu não acho que ela tem que facilitar as coisas para mim. Eu não acho nada. Eu aceito a manifestação emocional que ela tem. Só que isso, a maioria dos adultos não está disposta a fazer. Porque aí a gente vai ter que se esforçar muito. Vai, porque vai mexer em ferida, vai mexer no passado, vai mexer na forma que nós fomos educados. Imagina, eu não podia nem escolher a cor da roupa, o menino quer escolher o tipo de roupa. Não, aqui não. Exatamente. Né? Lá em casa é uma guerra. Imagina, tratar a criança com dignidade? Que isso, que absurdo. Que absurdo tratar com dignidade. Lá em casa, a Ana ela já escolhe as suas roupas com 4 anos. Óbvio que ela já faz as perguntas. Hoje tá calor, né? Então eu quero usar um vestido. Então ela já tem, né? Ela já tem um pouco, ela já decide e ela já entende que existe uma questão do tempo. A Clara começou agora, porque a Clara tá com quase 2 anos, já tá falando algumas coisas. Ela, vestido. Não, Clarinha, tá muito frio, filha. Não, aí ela faz um festival. Aí esses dias eu falei pra Mayra, eu falei assim, se você sentar com ela e tentar entender por que ela quer pôr... Ela quer pôr o vestido não porque ela quer pôr. É porque a Ana talvez tenha colocado também. Exatamente. Aí você vai entendendo os motivos. É aquilo que eu falei lá no começo. Quando você ouve, nossa, parece que muda, parece que abre uma janela. Mas é difícil. Não é? Por que é tão difícil, Maia, meu Deus do céu? Bom, tem a questão do tempo, né? Que é o argumento que as pessoas falam, eu sempre tô na correria. Então, vamos lá. Concordo com o tempo. Não, e é difícil mesmo. Mas assim, e quando você tem tempo? Você tenta?
É isso aí. Entendeu? Porque você não vai conseguir desenvolver resiliência e essa flexibilidade se você nunca a treina. Eu não tô falando que a gente tem que treinar na hora que você tá no perrengue, correndo, meu Deus. Não, mas quando você tem tempo, usa esse momento Tem que ser pra intencional, dar né? conta. Uhum. E aí você vai deixar essa criança te guiar, ao invés de você forçar a barra. Então, por exemplo, a tua pequena quer colocar o vestido, tá frio, minha filha. Dá pra usar uma legging por baixo. E aí a criança vai colocar uma legging, aí vai botar uma blusinha por baixo. Ela vai usar o vestido dela. Só que você só vai adequar de uma forma que ela não sinta frio, mas respeitando esse desejo dela. E é fundamental ainda mais com filhas, porque nós mulheres somos educadas para não incomodar, para a submissão, para sermos desejadas, não desejantes. Nós somos educadas para servir o outro, para abrir mão de quem nós somos. E quando você faz uma coisa tão simples quanto levar em consideração o que ela quer vestir, parece que é só sobre roupa, mas não é. Não é. É sobre dignidade, é sobre como ela se enxerga no mundo. E aí você começa a desenvolver um padrão do que ela pode esperar de relacionamentos futuros. Nossa. Ou seja, será que ela vai aceitar um fulano ou uma ciclana? A gente não sabe, né? Chegar nela e falar assim, nossa, mas essa roupa o quê? Eu adoro essa roupa. Ela não vai engolir esses discursos de opressão que vêm dos outros. Sim. Então, olha, não é sobre roupa. Não é sobre roupa. Não é sobre, é sobre dignidade, é sobre como essa criança crescerá e se posicionará no mundo e das relações que ela terá no futuro. Nossa, espero que você dê um insight incrível aqui agora. Porque quando você fala não é só sobre a roupa, é ressignificar mesmo. Que cada coisinha que é quando não é coisinha, né? Ali a gente tá falando de comportamentos, a gente tá mostrando pro nosso filho que eles são ouvidos. Eu costumo dizer isso, né? Que eu quero que as minhas filhas, elas cresçam sabendo o que é respeito, o que é amor. Sim. Eu sei o que é ser amada. Porque eu sei o amor que meu pai e minha mãe me davam. Isso. Eu sei o que era respeito e eu quero que elas sejam empoderadas. Como que eu educo duas mulheres empoderadas? Então, assim, eu preciso educar, preciso mostrar para elas que elas são ouvidas. Sim. Hoje é ouvida em casa, mas elas serão ouvidas em todos os lugares. Mas sabemos da questão que elas vão encontrar no mundo afora, e mas pelo menos ela não vai normalizar não ser ouvida. isso. Não vai ser uma coisa normal para ela. É. Perfeito. Não, eu adorei. E, meu, que frase potente que você falou aqui, né? Desejada, não desejante. Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu até vi da anotei. Elisama Santos. Nossa, que louco isso. A Elisama Uau. é muito revolucionária nesse sentido. Ela traz muitos insights, assim, que eu também nunca tinha ouvido. Aí eu comecei a falar isso também, porque eu acho que precisamos espalhar esse tipo de viradinha de chave, sabe? Precisamos. E ela falou numa palestra que eu Ah, estava Elisama. ouvindo também. Incrível. Muito bom. E Maia, e como que você acha que a educação positiva ela pode fazer parte de um componente quando a gente fala do ambiente escolar? Estamos aí lançando agora a Colegare, que um dos nossos pilares é a educação positiva. Isso começou desde o zero, tá? Não foi algo que nós incluímos. Porque a Colegare, ela nasceu de um encontro da educação, dos alunos da educação positiva do ABC. Sim. E eu e a Marina, que é a minha sócia, a diretora, estávamos conversando, eu e ela, estávamos falando de uma fundação. Porque nós queríamos que tudo isso que nós estamos falando aqui chegasse na base, chegasse nas pessoas que talvez não tivessem acesso. E aí a gente falou, poxa, talvez aqui a gente não vai conseguir, acho que aqui o caminho é esse. Aí a gente olhou um pro outro e falou, vamos fazer a nossa escola. Mas baseado em quê? A primeira coisa foi, no mínimo, educação positiva. Sim. A gente tem outros pilares, tem um pilar antirracismo, tem um pilar de conexão com a Mas natureza, esses fazem parte da educação que faz parte. positiva. Então, todos eles voltam. Educação sexual, porque Sim. educar é prevenir. Exato. E nós estamos falando muito também dessa conexão com o meio ambiente, que é a natureza. Ser natural é respeitar o desenho original da criança. O que você acha? Como que você acha que, na sua visão, uma escola deve fazer para ter a educação positiva nos seus pilares? Primeiro que só de ouvir me dá muita esperança, assim. De pensar que essas crianças vão crescer nesse ambiente que realmente respeita. É muito, muito... Me dá mesmo muita esperança, assim. E eu vou te falar, vai ser uma resposta genérica. Mas, para mim, ao mesmo tempo, é um ponto fundamental. Não importa o nome da escola, se vai ser uma escola com educação positiva, Waldorf, Montessori, papapá, papapá. Se os profissionais não passam por uma reeducação. Concordo. Não vai adiantar o pilar, não vai adiantar o selo, não vai adiantar nada disso se o profissional em sala de aula não se reeduca. Por quê? A gente tem que partir do pressuposto que todos nós somos violentos com crianças. Não dá e não dá nem para confiar em discurso, tem que se confiar em atos. Né? Então,
quando os profissionais, todos eles, de uma escola, começam a passar por esse processo de reeducação, vai ficar visível. Vai dar para ver os bons frutos disso nas próprias crianças, na forma como elas tratam uma a outra. Inclusive, nós temos alguns modelos de escolas, por exemplo, que funcionam com base no apego seguro, onde eles reduzem a porcentagem de violência na escola, onde existe uma gestão emocional muito maior. Então, assim, será estatisticamente comprovado que há benefícios dessa forma de se educar. Só que, mais uma vez, só vai dar certo se está internalizado. Porque você que já está estudando há tempos e está se aprofundando, você sabe que não adianta a gente adquirir um conhecimento de um lugar apenas mental. Não. Tem que entrar nas vísceras, no coração mesmo, tem sabe? Que chorar, sentir. Não vai ser um processo gostosinho, vai ser difícil passar por tudo isso. Então, o profissional precisa passar por esse processo de olhar para as próprias sombras, de olhar para as próprias dores, de se desconstruir. Por um exemplo aqui, né? Quando eu fui estudar e entender sobre sistemas de racismo, eu passei por um processo, assim, eu falo que de muitíssima vergonha de mim mesma. E eu precisei passar, e todos nós brancos precisamos passar por esse processo para perceber assim, gente, o que nós estamos fazendo aqui? É verdade. Tem pessoas sofrendo na nossa mão, mesmo a gente querendo ou não querendo. Só por sermos pessoas brancas. E é esse processinho do o que eu tô fazendo? Olha a dor que eu tô causando. Essa vergonha, ela vai fazer você mudar de rota. Eu não tô falando que a gente precisa marinar nessa vergonha, mas precisa ter uma quebra do padrão. E aí você consegue fazer diferente em todos os âmbitos, inclusive no âmbito escolar. Porque, assim, em termos de teoria, eu sei que, por exemplo, vocês estão super bem amparados, não tem questionamento. O que vai precisar ter o olhar cuidadoso quem vai estar em sala de aula? Esse professor vai dar conta de acolher? Vai corregular ou vai desregular ainda mais essa criança? Perfeito. No final das contas, é sobre isso. E qual a importância de uma escola ter educador parental hoje? Por que tem que ter água em planta, né? A água da planta. Porque é fundamental, porque o educador parental é justamente esse que traz essa informação sobre defender a infância, sobre proteger a infância, né? E outra coisa, vai depender do que esse educador parental estudou, porque até nisso a gente tem que ter cuidado, porque nem todo educador parental está defendendo a infância e adolescência. Talvez ele acaba se aliando muito mais aos adultos e quer modificar a criança para se adaptar às expectativas dos adultos. Mas o educador parental é aquele que pode acolher a criança, o profissional, o pai, a comunidade, que pode fazer as palestras. É mil e uma utilidades, de verdade. Mas, de fato, assim, como precisamos valorizar esse profissional que vai trazer essa visão de defesa pela infância, que para mim é o ponto inicial de tudo. Nós começarmos a questionar esse status quo, reconhecermos as nossas violências, nosso desrespeito pela infância, e a partir desse desconforto, dessa vergonha, a gente fala assim, tá, ok, já entendi que não tá legal, o que eu faço agora? Eu acho que o educador parental é esse start. Que pode dar o apoio daí subsequente também. Não, total. E lá na Colegare nós temos, só na Colegare, 5 educadores parentais. Inclusive, eu quero me disponibilizar também. Da forma então que eu puder auxiliar, você me aciona que eu quero poder apoiá-los. Vou te chamar. Inclusive, só não mandei um convite para você porque eu não tinha o seu contato. Agora eu vou pegar. Que nós vamos inaugurar no próximo mês. Ai, que coisa linda. Se você puder ir. Mas eu também acredito que o educador parental, ele é uma ferramenta, vou usar como ferramenta, porque ele acaba ajudando nessa conexão entre a família e os professores, ajudando os professores nesse processo de entendimento do desenvolvimento infantil, nesse processo de conexão, nesse processo de apego seguro, e os pais também, né, nessa conexão com a própria escola, porque a gente sabe que a escola ela acaba sendo o segundo lar, e em algumas casas, algumas crianças ficam mais tempo na escola que em casa, tempo ativo, né? Fica às vezes, sei lá, 10, 11 horas na escola, chega em casa 2, 3 horinhas e vai dormir. Então, tempo ativo da criança muito maior na escola. Então,
A criança tem que se sentir realmente acolhida, amparada. E numa aula sua, inclusive, foi uma das primeiras aulas da certificação, você fala sobre a importância do educador parental, não só na escola. Você fala, porque você está trazendo a questão dos ACEs, da questão sim, da redução de danos. Da redução de danos. E ali você traz ali a importância de ter um educador parental no nosso ecossistema, para a sociedade. E quando a gente pega a lei da parentalidade positiva, entende aquela lei, inclusive o seu post, você não sabe, mas o que você escreveu para deputada, ela leu no Congresso da Educação Positiva, ela leu pra gente. Ela é muito generosa. Ela falou, gente, eu vou ler aqui o que a Mai escreveu para mim quando eu aprovei a lei. Fui uma das pessoas que participei do processo, né? E assim, você vê que, uau, tá acontecendo. As pessoas estão se mobilizando. Inclusive, acho que é o que você fala para ela. Você fala, é fantástico ver essa mobilização de todos, né? E ali estávamos em umas 400 pessoas. No congresso de vocês tinham, sei lá, quantas 700. pessoas? 700. Vou participar de um agora esse final de semana, que vai ter mais umas 200, 300. Estamos falando de 1.000, 1.500. É pouco para o que nós temos que fazer, mas já é um movimento. Sim. A gente precisa. Eu gosto de falar. Sabe aquela música? 'Cause we're never gonna survive unless we get a little crazy. A gente tem que ser um pouquinho louco. A gente tem que ser um pouquinho louco para acreditar nesse futuro, num lugar de mais esperança, porque se você olha só para a tua realidade agora, é desesperador. Mas a gente se agarra um pouco nesse lugar da loucura, e aí essas 1.000 pessoas parecem poucas, mas já são 1.000 pessoas. Já é esse tudão de gente. Você já reuniu 1.000 pessoas num só lugar? Eu acho que eu nunca reuni 1.000 pessoas em um só lugar. Não. Já é muita gente, que cada pessoa está fazendo uma redução de danos ali onde ela está. E essas pessoas estão influenciando outras pessoas. E eu estou influenciando muitos no meu perfil, mas também tem aquela educadora parental com seus 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, que também está influenciando. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é uma redução de danos imensurável. Parece que é pouco, mas numa sociedade predadora como a nossa, o que a gente está fazendo é revolucionário. É revolucionário. Não, e aí... Ontem, foi uma conversa minha e da minha esposa ontem. Estávamos falando dessa loucura que é a educação parental. E é porque você falou de loucura, né? Meu amor, não sou eu que tô falando, é ela, você tá vendo, né? Ela falou que eu sou louco. Tamo junto. Mas eu só quero ser feliz. E a minha felicidade é fazer com que o meu propósito aconteça. Sim. E aí, conversando com ela sobre isso, eu falei pra ela, você tem noção que o que nós estamos fazendo na nossa casa já é uma revolução? Sim. Porque as nossas filhas, elas vão impactar outras pessoas. Exato. Elas vão ajudar quando elas forem adolescentes, elas vão ajudar as pessoas a se conectarem com suas emoções. Amigos que estiverem passando por problemas, ela vai dar o ombro. E se ela precisar de ombro ou colo, ela fala, eu sei onde tem um colo. E porque eu brinco, né? Eu ouvi uma vez a Mari Martson gravando fazendo um material lá pro Instagram. E ela veio aqui no podcast, eu conversei com ela sobre isso, que ela fala sobre o colo pro filho dela. Sim. Que ela deu colo e ela foi julgada por dar o colo pro filho dela, porque o filho dela era grande na visão da pessoa. E aí ela falou uma coisa que eu falo sempre para as minhas filhas: sempre vai ter lugar para você no meu colo. Exatamente. E eu falo isso sempre para elas. Você acredita que virou um lema? Um bordão, assim. Um bordão. Toda vez eu falo, vocês sempre terão lugar no colo do papai. Porque eu quero que ela saiba que hoje é o colo físico ali, o colo. Amanhã o colo vai poder ser talvez uma conversa. Pai, eu quero só ficar com você. Porque esse é um dos meus objetivos. Sim. Que no futuro elas queiram ficar junto comigo. Queiram estar junto comigo. E que possam ser felizes, empoderados daquilo que nós já falamos. Sim. E assim a gente transforma o mundo. E Maia, como você transforma o mundo hoje? Eu sou péssima com essas perguntas filosóficas, gente. Eu fico até sem graça. De nada me adiantam os trabalhos externos se dentro da minha própria casa os meus filhos não estão seguros. Então, o meu foco é com eles. O resto é tudo bônus, o resto é tudo extra, é tudo generosidade, né? Assim, das coisas que acontecem, também com uma questão de recorte de privilégios, mas o mais importante para mim é Maia com Luca e Nina. Isso, para mim, é o mais importante. Então, me importa que o mundo deles seja um mundo saudável. Então, esse é o mundo que eu me preocupo. O mundo grande, eu não sinto que é grande demais, mas esse mundo deles eu posso apoiar. Então, o meu foco é totalmente neles. É tudo por eles, é para eles. O mundo é muito grande. Mas com certeza você está transformando o mundo deles e eles vão transformar o mundo de outras pessoas. Mas você transforma muito, viu? Eu sou transformada aqui, ó, tá? Por você. E Maia, o que é família para você?
É minha religião. E minha casa é meu templo. É isso. Perfeito. Nossa, que direta. É porque essa pergunta eu já pensei nisso, assim, o que é família? Cara, é tudo. E não de um lugar, de uma visão tradicional, né? Que tem esses discursos aí na sociedade, né? Uhum. Não, é de um lugar muito visceral, assim. Não adianta os outros gostarem de mim se os meus filhos não se sentem bem comigo, entende? É sobre isso. Eles são minha prioridade absoluta. E eles sabem disso, assim, eles falam, nós somos quem mamãe mais ama. Eu falei, é isso mesmo, assim, mais Que do bom. que a mim mesma, mais do que a qualquer outra pessoa, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Ah, que lindo. E tenho certeza que eles já sentem isso, né? Ai, Isso é o estamos importante. trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para isso. Nossa, que incrível. Adorei o bate-papo com você. Eu que gostei, obrigada. Muito bom. Você deu uma aula aqui, eu anotei várias coisas. Por mais que você seja minha professora lá, mas você ensina um monte de outras coisas novas aqui, já anotei. Olha aqui, eu anotei mesmo, viu? Ó, mapa mental? Ó, É meus verdade, mapas mentais aqui, ó, vários você é mapas do mentais. mapa mental mesmo. Eu sou o cara do Ai, mapa que mental, legal. adoro fazer mapa mental. Maia, agradeço você aqui pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, você é muito simpática. Obrigada. Eu fiquei realmente honrado de ter você aqui. E onde as pessoas te acham nas redes sociais? Gente, vai estar em algum lugar aqui, ou no vídeo, ou no episódio, vai estar também o arroba, é Maia, _ Põe só isso que você já vai me achar, que tá mais fácil. Tem os meus livros, se você colocar meu nome também na Amazon, Maia Eigenmann, vocês encontram os meus livros. Eu tenho 3 publicações físicas e um e-book sobre birras. Enfim, e na escola também, para quem quiser se profissionalizar, assim como você se profissionalizou, né? Inclusive você está colocando isso, transbordando isso através do podcast, através da escola que você está constituindo. Convido a conhecerem e convido todos também que estiverem passando por dificuldades na educação, chamem educadores parentais. Convide o educador parental no site da escola. Se vocês colocarem www.escolaeducaçãopositiva.com.br/profissionais, vocês vão encontrar uma lista de pediatras, TO, psicóloga, enfim, gente, temos juízes, advogados, nós temos muitas pessoas formadas pela escola. Então, busque profissionais alinhados e busque educadores parentais. Porque não precisa sofrer sozinho. Chama alguém para te ajudar. E o educador parental é essa pessoa. É porque quando nós não conhecemos sobre o assunto, ele não existe. A partir do momento que a gente passa a ter consciência, a gente consegue trabalhar aquilo que a Maia nos ensinou hoje, que é o conhecimento, o autoconhecimento e tribo. Isso. Só assim a gente consegue realmente trabalhar naquilo que a gente pode atuar para se desenvolver, para melhor como pessoa e também, principalmente, olhando os nossos filhos. Obrigado, Maia. Obrigado você que ficou até aqui, até o final. Toda semana um episódio novo. A Maia tá aqui. Semana que vem tem outras pessoas. Gente, tá uma loucura esse podcast aqui. Tá 2025, mas a gente tá em 2024 ainda. Então, ela falou, né, de louco. Então, aqui a agenda é muito louca. Loucura purinha. Aqui ela vai pra frente, vai pra trás. Obrigado. Vai lá, segue a gente no Spotify, no YouTube. E deixa aqui também sua mensagem, se você quiser também ouvir outras pessoas, quem você quer ouvir. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente.